Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom ter você nessa nova temporada do grupo Casamento Fortalecido, superando as dificuldades no matrimônio. Teremos muitos vídeos, muitas pessoas especiais falando para nós de diversos temas. E hoje nós teremos esse vídeo introdutório. Eu quero trazer para você a graça que Deus tem para o dia de hoje, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Em primeiro lugar, eu quero dizer, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E em segundo lugar, quero te dizer que não existe um casamento perfeito, que não existe um esposo perfeito, uma esposa perfeita. É claro que nós idealizamos, né? Quando casamos, tivemos muitos sonhos, muitos projetos, mas depois que a gente adentra no casamento, a gente percebe que tudo aquilo era ilusão. Mas tocamos na nossa verdade, a verdade do nosso esposo, a verdade da nossa esposa, aquilo que é o concreto do ser humano, que é o pecado. Então não se assuste com as decepções, com os defeitos do outro, porque todos nós temos, né? Claro que a gente quer fazer o bem, a gente quer acertar, mas a nossa humanidade pecadora muitas vezes não nos deixa fazer o bem que nós queremos. E aí, de início, eu quero trazer a palavra de Deus que diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 18. E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda. Deus viu você, Deus olhou para sua história e viu, não é bom que ela esteja só. E eu vou criar alguém para que seja seu auxiliar, para que lhe corresponda. Deus lhe deu essa pessoa de presente. Deus me deu essa pessoa de presente. E quando nós estávamos lá na nossa juventude, né? Talvez na nossa fase adulta, na nossa adolescência, nós tínhamos tanto desejo de encontrar alguém, tínhamos o sonho de nos casarmos com uma pessoa. E Deus olhou para nós e nos deu essa pessoa de presente. Por isso eu quero lhe dizer, seu esposo, sua esposa é um presente de Deus. Claro que nós escolhemos, né? Mas Deus nos deu essa pessoa. Essa pessoa é uma bênção, né? E também falando daquilo que são as nossas dificuldades, as nossas decepções não podem ser maiores que as nossas qualidades. Quando a gente se casa, a gente casa meio iludido, né? O Padre Augusto sempre brinca com nós, olha lá, fulano namorando. Só ilusão. Mas depois que casa a gente vai ver a verdade da pessoa. E às vezes a gente acha que a pessoa é só defeito, só miséria. Mas é porque a partir do casamento a gente consegue enxergar quem é a pessoa, sua verdade, suas misérias. E não quer dizer que a pessoa se tornou outra pessoa, não, é porque a gente não via. Mas hoje, com esse vídeo, eu quero pedir a graça de Deus, que de fato nós possamos ver sim aquilo que o outro tem de bom. Ver como o nosso casamento é abençoado, é graça de Deus. Ver como a nossa família é abençoada sim. Nós não vamos ter um casamento perfeito, mas nós podemos trabalhar em nós, os nossos defeitos, nossos pecados, para sermos melhores e termos um casamento melhor. E a palavra de Deus continua também em Gênesis dizendo assim, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e eles serão uma só carne. Por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E eles serão uma só carne. É preciso deixarmos aquilo que é de solteiro, deixarmos aquilo que é do nosso egoísmo, do nosso individualismo, para sermos uma só carne.
Não tem como trazermos da vida de solteiro, né? Não sei quanto tempo você tem de casado, de casada. 1 ano, 3, 10, 40. Mas quantas coisas nós trouxemos para o casamento que não são de um casal, que nos desunem, que impede que sejamos uma só carne. Muitas coisas, não é? Aquilo que é o meu egoísmo, pensar só em mim, de ter coisas que são só minhas, o meu tempo, o meu salário, o meu dinheiro, o meu carro, a minha casa. Essa palavra meu, essa palavra minha, ela nos divide, ela nos afasta do nosso cônjuge. E Deus está falando para você no dia de hoje, está falando para mim, olha, não existe mais meu, não existe mais mim, agora é nosso. Agora somos nós. Somos uma só carne. E Deus quer unir você novamente ao seu esposo e à sua esposa. Talvez você fez alguns votos íntimos, algumas situações aconteceram que você falou, não, agora mesmo casado eu vou viver a minha vida e vou deixar de lado. Não, é o contrário. Nós temos que deixar tudo. Pai, mãe, para sermos uma só carne com o nosso esposo, com a nossa esposa. Não existe ninguém mais importante neste mundo, até mesmo os nossos filhos. Ninguém é mais importante do que o nosso cônjuge. Nós nos casamos com ele, com ela. E se não fosse essa união entre eu e ela, entre eu e ele, não haveria família, não haveria casamento. Então a primeira pessoa da minha vida é ele. Depois vem as outras pessoas. E nesse dia eu quero deixar todas as realidades de solteiro, as realidades individualistas, materialistas, que me afastam do meu esposo e da minha esposa, para ser uma só carne. E a palavra de Deus também diz em Mateus, não separe o que Deus uniu. E eu quero mesmo te perguntar, o que hoje está te separando do seu cônjuge, da sua esposa? Situações concretas, o que está te separando? Né? Eu quero trazer o livro do professor Felipe Aquino, esse livro aqui, ó, Problemas no Casamento, e ele diz assim, ó, o pecado gerou desentendimento. O seu nome é egoísmo, vaidade, orgulho, autossuficiência, arrogância, ganância, impureza, adultério, gula, ira, inveja, preguiça, maledicência. Tudo que divide a família e afasta a pessoa humana de Deus. Tudo isso nos afasta do nosso cônjuge, da nossa família. E a luta contra o pecado nos aproxima. Nos aproxima de Deus, nos aproxima da nossa família, do meu esposo, da minha esposa. E hoje eu te convido a buscar a Deus. Fazer uma revisão de vida. Talvez uma confissão, para saber qual é a vontade de Deus para a sua família. O que eu preciso mudar? O que precisa começar de mim? Fazer um exame de consciência nos leva a entender que muitas realidades que nós estamos vivendo no casamento partem de nós e que nós é que precisamos mudar. Nós é que precisamos lutar em vista de alguns pecados que nós trazemos da nossa vida inteira, como ele fala aqui no livro. E eu te pergunto, o que tem desunido? E não é para você pensar no outro, porque o outro, a gente tem uma lista, né? O outro, isso, outro, aquilo, não. Sou eu. O que eu preciso melhorar, o que eu posso melhorar para ter um casamento melhor. Eu deixo você com essa pergunta e eu deixo você com esse gostinho de quero mais. Muitas outras pessoas virão
em cada sexta-feira para trazer a vontade de Deus, a boa nova de Deus para a sua vida. Deus lhe abençoe.